Olá, bem-vindas, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Estamos começando um programa especial, encerrando aqui o mês de março e já naquele esquenta para abril, que daqui a pouquinho já está aí. A gente precisa lembrar que no mês de abril a gente fala muito sobre o transtorno do espectro autista. É um mês que você vai ouvir falar muito sobre isso. E eu queria trazer aqui no programa alguém que manja todo do assunto, então vai falar um pouquinho pra gente de como ela faz isso com maestria. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, nossa amiga a doutora Natália Rocha, ela que é terapeuta ocupacional e que vai abrir o coração aqui pra gente, vai contar muitas coisas boas. E você, pai, mãe, que talvez tenha passado por essa realidade aí na sua casa, tenho certeza que Deus vai abrir o seu coraçãozinho e vai falar muito ao seu coração. Doutora Natália, muito obrigada por ter vindo, madrugado aqui com a gente. Obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastora. É um uma privilégio e um prazer estar aqui. Ai, que bom. Aí a gente vai falar bastante sobre isso. E a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar. E, Natália, fala um pouquinho pra gente... fugindo um pouquinho do script, né? O que é o terapeuta ocupacional? Qual é o que realmente você faz? Porque a gente estava batendo um papo aqui e eu falei, Jesus, que coisa linda, né? Como que é importante esse papel para a sociedade. Sim. Conta um pouquinho. Então, a terapia ocupacional é uma graduação, é uma faculdade, né? Eu me formei em terapia ocupacional e por isso eu sou terapeuta ocupacional. Como é que a pessoa fala assim, eu vou fazer terapia ocupacional? É que uma coisa... Pra mim foi Deus, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo. Olha só. Na hora que eu fui me inscrever, o site travou em terapia ocupacional. Você eu não tá sabia. Brincando? Quando eu fui me inscrever no vestibular, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E aí... Viu, pai, mãe? Não se desespere se o seu jovem, de repente... A minha mãe, o coração da minha mãe tá ótimo, com certeza. Eu lembro isso, pastor, isso tem 16, 17 anos atrás. E a mãe, a vida inteira eu falei que eu ia fazer medicina. Uau, e aí, de repente não, Deus te coloca. trava lá, terapia ocupacional. E eu fui orar. E eu sentia fortemente que era terapia ocupacional, mas eu não sabia o que era. Você tá brincando? E hoje foi isso que Deus fez, né? Então, a terapia ocupacional, ela é a profissão que ela trabalha com as funções. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, desde um autocuidado, então atividades de tomar banho, se vestir, pentear os cabelos, ir ao banheiro, se higienizar após o uso do banheiro. Atividades como você conseguir manejar a sua agenda, se organizar na sua mesa de trabalho. As atividades que você exerce no trabalho e também as atividades, por exemplo, para se locomover de um lugar para o outro, como que você faz isso. São essas atividades que são os objetivos terapêuticos do terapeuta ocupacional. O nosso maior objetivo é esse. A gente estava batendo um papo aqui antes, você me deu até um exemplo muito bacana, porque às vezes a pessoa pensa que a terapia ocupacional, ela está automaticamente ligada com alguém que é doente, né? Alguém que tem um diagnóstico de doença. Mas também possível exercer a terapia ocupacional num pós-operatório, que é aquilo que a gente estava conversando aqui. Eu até falei assim para ela, né? Eu falei, mas isso não é um fisioterapeuta que faz? Não é isso? Mas a pessoa fez, como é que você contou agora há pouco? Por exemplo, né? Um paciente tem um AVC e ele vai precisar fazer fisioterapia, eles são nossos aliados, precisa do fisioterapeuta mesmo. Então, o fisioterapeuta está ganhando amplitude de movimento, que é o movimento, está ganhando força, equilíbrio, e o terapeuta ocupacional vem e treina a função daquele movimento que o fisioterapeuta ganhou. Então, por exemplo, como que ele vai colocar de novo a camiseta, mesmo com o braço com a dificuldade? Fica aquele membro meio morto, né? Fica aquela coisa assim. Sim. E ela não sabe mais o que fazer com... E às vezes a musculatura não responde, né? Nesse caso específico. Interessante. Então, como que vai abotoar uma blusa novamente com um braço só? Vai precisar de uma adaptação? Como vai ser? E a gente entende, né? A gente aprende técnicas para cada desafio desse. Interessante isso. A gente pensa assim, bom, isso é pai e mãe que faz quando a criança está evoluindo. Exatamente. Né? Aí a gente pensa assim, mas em algum momento, né? O terapeuta ocupacional, ele vai entrar numa dificuldade dessa função. Sim. Né? A gente estava falando, por exemplo, um caso de um jovem, que está tendo que aprender
Isso. Fazer o caminho de volta para cá, né? Pro trabalho Saindo da mãe escola para casa da mãe dele. Porque ele já é um adolescente, né? E ele vê os colegas, mesmo sendo autista, ele é um autista nível 2 de suporte, ele consegue perceber que os colegas já fazem isso e ele também quer. Tá certo. E eu achei ótimo, né? A mãe entra em desespero, mas eu acho ótimo. E a gente mora no interior, uma cidade pequena, então é possível fazer esse treino com muita segurança. Então nós estamos treinando ele sair da escola, ir até o serviço da mãe dele, com independência, segurança, autonomia. E isso quem treina é o terapeuta ocupacional. Bacana. Já que você falou desse jovem autista, vamos começar então dentro daquilo que quero, né? Explica para quem está em casa o que é o transtorno do espectro autista. E engraçado que a gente fala, né? Espectro autista. Como esse assunto está muito em pauta, as pessoas têm falado mais sobre isso, esse assunto tem sido esclarecido, né? Também, melhor dizendo. Constantemente há mudanças, né? Sim. Agora não tem mais essa nomenclatura, tem essa, né? Antigamente se falava fulano é autista, né? Fulano tem autismo. Mas enfim, é o TEA, né? Que as pessoas falam hoje. Explica um pouquinho, então, o que é e como a gente pode se dirigir a alguém que tem esse transtorno. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tem alterações comportamentais, alterações de comunicação e fala, alterações em interesse restrito e estereotipado. Então, assim, alterações de fala, desde a ausência de fala, crianças que têm atraso de fala, até ter uma fala extremamente eloquente, que não é nem esperado para aquela idade. E nesse caminho, dificuldade para falar também, mas também de se comunicar. Então, tem um vídeo que está nos Reels aí do Instagram, das redes sociais, muito incrível. A mãe pergunta para o menino assim, como que foi na escola? Ele entra em desespero, ele fica 7 minutos para tentar falar como que foi na escola naquele dia. Eu acho que é porque são tantas informações, né? Sim, é um cérebro muito rápido para algumas coisas e muito lento para outras coisas. Mas, em compensação, depois de 7 minutos ele conseguiu verbalizar alguma coisa, eu não lembro muito bem, mas ela entregou um cubo mágico para ele e ele resolveu em segundos. Uau. Entendeu? Então essa é a diferença, que né? É difícil para você, não é para ele, né? Para ele. Tem coisas para eles que eles fazem de olhos fechados. Né? Embora tenham dificuldades que você... Né, básicas do dia a dia, como atravessar uma rua, como desfraldar, como falar, se comunicar, contar que na escola aconteceu alguma coisa. Então, são essas dificuldades. E aí, dificuldades nas interações sociais. Então, ter interesse pelo brincar com o próximo, interesse no que o outro está fazendo. E aí, isso dificulta também desenvolver amizades, manter as amizades. Então, são essas as peculiaridades do transtorno do espectro do autismo. E quando já que a gente está falando disso, a mãezinha, o pai que está assistindo a gente, quando é que ela percebe, assim, existe, na primeira infância, assim, existe já alguns sinais? Sim. Mas, por exemplo, até vou falar, pensando até como mãe, né? Às vezes não é o primeiro filho, né? Mas é o segundo, é o terceiro, é o quarto filho da família. E geralmente o quarto filho da família, você já criou 3. Então, tá indo, Deus cuidando. E ela tá, às vezes, trabalhando fora, não percebe, não tem aquela coisa. Existe aquela coisa assim, cabal. Você fala, olha, realmente isso aqui é bom investigar. Sim. Como é que a gente percebe, falando de primeira infância e até depois? Porque às vezes vai ser um diagnóstico tardio. Sim. Primeira coisa, pastor, é o atraso de fala. Criança... Há um tempo para o tempo. Então, não fala, cada criança tem seu tempo. Mas existe um tempo para o tempo. Então, a criança... Como é que a mãe vai falar assim, tem alguma coisa errada? 2 anos a gente já tá assim, né? Os terapeutas já falam assim, já tá... Mesmo? Mas eu preciso contar do meu filho. Vamos abrir um parênteses, né? Meu filho, ele tinha 3 anos e assim, ele só... Ai, pastora, não me conta isso agora. Na gravação do programa. Mas ele é super... assim, uma criança normal. Mas assim, Mas é sério. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, por quê? Né? E assim, bem preocupada na época e tudo mais. Mas assim, interagia, era tudo normal, não sei. Aí o pessoal, né? O povo antigo, né? Como a gente fala assim, os mais experientes falam... mas tem um caso da criança que falava com 5, a criança que não sei o quê. E aí você fala, gente, qual é a hora, qual não é?
E eu lembro que na época eu fiquei bem preocupada, assim, mas fazia tudo normal. Interagia, brincava com a irmã e tudo mais. Mas realmente a fala era... Aí os antigos falavam, é preguiça, ele é preguiçoso. E aí, como é que a gente levanta a bandeira e... menino é mais preguiçoso, ainda tem essa. Escuta muito isso. Escuta. Então pega o pintinho, coloca na língua. Tem vários isso. Sério, é que é do interior, pastora. Do interior, mas pega o pintinho, coloca na boquinha que vai falar. E tem várias coisas, várias crendices. Mas e aí? Então, pastora, o atraso de fala, aliás, todas as habilidades do desenvolvimento, tem um tempo para elas serem desenvolvidas. Verdade. A partir do momento que a criança está ultrapassando, então, por exemplo, a gente espera que a criança ande entre 1 ano e 1 ano e 2, até 1 ano e meio. A gente quer que ela já esteja andando. 1 ano e 10, essa criança não está andando, ela está em atraso. Mas cada criança tem seu tempo. Mas ela já ultrapassou o tempo permitido, esperado. Eu ia falar expectado, nem existe. Esperado. O tempo de expectativa. Era isso que eu queria dizer, pessoal. Então, assim, existe um tempo. A partir do momento que esse tempo não está sendo mais respeitado, a gente tem que entender o porquê. Pode ser um atraso de fala isolado, né? O atraso de fala não é o primeiro, não é o único, mas é um alerta muito forte. É o que mais recebemos na clínica. Nossa, meu filho teve atraso, tá tendo atraso de fala. Aí, quando a gente vai vendo o aglomerado das habilidades que nós esperamos, como que essa criança brinca, né? Aí a mãe fala, ele coloca os brinquedos um do lado do outro. O enfileiramento ali é também um outro sinal. Que é a estereotipia que eu falei, o comportamento estereotipado. Então, enfileira brinquedo, enfileira os objetos. Mas ele tá brincando de trenzinho. Não, trenzinho tem uma função. Isso é uma função. Agora a criança coloca os carrinhos um do lado do outro, ou as latas de leite condensado da mãe, os potes. E na cabecinha deles é uma ordem. É uma ordem. Isso traz que eles... Isso, exatamente isso, pastora. E aí a gente começa a observar, então, atraso de fala, esses comportamentos estereotipados, a forma como a criança interage com a gente naquele primeiro contato. A gente liga para a escola, e aí, como que é a interação com os colegas? Como que brinca com os colegas? Como que interage com o professor? Então, esses sinais, contato visual. E é mito, tá, pastora, que autista não olha nos olhos. Autista olha, mas é a qualidade do olhar. Às vezes ele olha, mas faz assim. Né? Às vezes desvia, mas ele olha. Tem autista que fala assim, ó, a senhora tá aqui, mas ele tá olhando pra lá. E tem autista que olha. Parece que ele tá entrando até no teu cérebro, de tanto que olha, assim. É verdade. Então, o contato visual é um outro sinal de alerta bem importante. E alterações sensoriais, que às vezes o barulho pode incomodar. Uma criança que tem uma agitação extrema, anda de um lado para o outro, fica girando em torno dela mesma, fica girando em torno de móveis. E Natália, você me contando isso me fez lembrar uma coisa. Existe aquela criança que aparentemente ela teve a primeira infância normal. Então, assim, ela brincava, falou, interagiu, mas com o tempo ela começou a regredir. Sim. Então, assim, aparentemente a primeira infância foi normal e aí de repente, ela não fala mais. Ela falou assim, mas meu filho sempre foi normal, até uma certa idade ele evoluiu bem. Sim. Depois daquele momento em diante, ou então de um tempo pra cá, ele não interagiu mais, ele começou a regredir, a coisa foi piorando, aí deixou de falar. Sim. Existe esse caso? Existe, que a gente chama de autismo regressivo. Uau, e isso é esperado por volta até entre 1 ano e 8 e até 3 anos, que é quando acontece a poda neural, que é a poda de uma árvore. Então, para nascerem folhas novas, frutos novos, precisa cortar alguns galhos. E aí nasce uma flor bonita, um fruto lindo. O problema é que no cérebro é a mesma coisa. Precisa morrer alguns neurônios para outros se especializarem na fala e por aí vai. E aí acontece que nessa fase não tem a poda. Na hora que vai evoluir, não tem a evolução. Tem. E aí as células não se desenvolvem. Mas o lado positivo é, quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo os terapeutas conseguem intervir. E aí a gente chama de estimulação precoce. O que tem? Neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de aprender, de desenvolver. Ou seja, não vai morrer completamente. Isso. Vai ser treinado, eu não sei por esse caminho, vou por esse aqui. Então, a gente ensina novas formas. Em algum momento eu já fiz, né? Você tá meio que condicionando o cérebro. Eu tô ensinando, olha, aqui essa célula vai funcionar, mas essa vai. Então, vamos por essa célula. Uau, gente. E aí é onde nós, terapeutas, atuamos, né? Então, quanto mais cedo isso acontecer, quanto mais cedo a criança chegar para nós, até mesmo sem diagnóstico, mas que chegue com o atraso e a gente já
intervém, né, já começa as terapias, melhor é para essa criança. Então, os pais, igual a senhora falou, mas tem mãe que fala assim, mas o pai dele falou com 5 anos. Aí eu penso comigo, o pai dele precisava de terapia tanto quanto ele. E se for ver, às vezes é verdade, né? Mas eu escuto muito isso. Nossa, meu marido falou com 5 anos. Mas o pai dele é igualzinho. Então ele precisava de terapia tanto quanto teu filho que tá precisando. Já teve casos assim de você investigar uma criança e descobrir que toda a família tinha? Muitas Já aconteceu. Porque tem isso, né? Principalmente os pais. Os pais têm o transtorno também e nem sabiam, conviveram a vida inteira sem saber. Tem uma família que eles são muito amigos nossos, se tornaram amigos mesmo. E o pai é autista e ele ama conversar com meu marido. Só que assim, meu marido tá aqui, ele tá falando assim, ó. Muito engraçado. Meu Deus. E meu marido até no começo falou assim, como que eu puxo o assunto com ele? Porque eles se gostam, é uma amizade legal. Mas um não puxa o assunto com o outro. Aí, de repente, o Palmeiras, né? Aí o assunto flui, entendeu? Quando entra no interesse dele. Aí ele consegue conversar super bem. E você sabe que quando você fala sobre isso, a gente pensa assim... Mas existe aquele caso, eu tô me colocando muito no lugar, assim, da mãe mesmo, né? Tô passando pra consulta aqui com ela, viu? Isso não é um programa. Mas, assim, pensando assim nesse lado... Por exemplo, quando a criança, o jovem, né, o adolescente, ele tem uma coisa só isolada. Então, por exemplo, poxa, eu percebo que fulano tem uma sensibilidade auditiva. Ele tem... É aí que vai ser investigado, mas às vezes não tem TEA, tem outros transtornos. Porque hoje o que tem de transtorno e que vai surgir ainda muito mais, né? Descobrir muitas coisas. Por um lado é bom, mas por um lado, assim, a gente fica receoso, eu falei assim, né? E hoje a gente tem muitas vozes, né, Natália? A gente tá num mundo de muitas vozes. Então a gente tem as supermães da internet, que elas sabem de tudo. Então elas, poxa, hoje seu filho tá com excesso de tela, ele não tem transtorno. Fala, mas não dá pra generalizar. Como é que a gente se comporta diante disso? Porque no mundo de muitas vozes, a mãe que tá me assistindo, ela também tá nos Reels, ela tá nas redes. Então ela fala, meu filho então não tem nada. Aí de repente ela vai seguindo e fala, meu filho tem tudo. Então você fala, Jesus, o que eu faço agora? Procurar um especialista. Mas aí que tá. Então vamos lá, vou chegar nesse assunto também. Pra procurar um especialista, como é que funciona aquela pessoa que não tem uma condição financeira adequada? Existe esse tratamento através do SUS? Quem que essa pessoa procura no SUS? Então, assim, você sabe esse caminho? Qual é o caminho que essa mãe que depende do SUS vai fazer com o filho que ela percebeu os primeiros sinais? Primeira coisa é passar pelo pediatra, né, do SUS. E o pediatra, ele pode fazer o diagnóstico, inclusive, tá, pastor? Existem pediatras hoje. É porque a lei diz que é médico especialista no autismo. Então, se o médico pediatra tiver a especialização, ele pode, sim, fazer o diagnóstico. Não precisa necessariamente ser um psiquiatra infantil ou neuropediatra. Bacana. Então, isso já é ótimo. Eu tenho amigas pediatras que trabalham no SUS, inclusive. Interessante. É bem interessante. E, a partir desse momento, vamos supor que o pediatra não tenha essa especialização. Então, ele vai encaminhar para o neurologista infantil ou para um psiquiatra infantil que atue no SUS. Aí o que acontece, pastor, é um problema realmente nacional. Nós temos pouquíssimos profissionais, considerando a magnitude do nosso país. Sim. E isso realmente é o problema que nós temos. É a primeira pedra no sapato da família. Eles até conseguem um encaminhamento, mas ficam bom anos, tempo, né? Bom tempo. E aí, qual que é o nosso caminho? Eu discuto muito isso com meu marido, né? Eu falo, o que faz? É ir para a Defensoria Pública com o pedido, falar, meu filho está há tanto tempo, meu filho está perdendo desenvolvimento, eu estou com queixas da escola, para tentar entrar com uma ação para acelerar esse processo. Bacana, entendi. Aí tem que ir para a parte do direito, é um caminho. Mas o caminho, entre aspas, natural, é passar pelo pediatra, o pediatra vai encaminhar para o médico especialista, ou ele mesmo já pode fazer o diagnóstico e encaminhar para as terapias. Às vezes, são casos que precisam de uma avaliação mais robusta, porque a criança deixa muito na dúvida. Tem casos que você olha assim, pastora, 10 segundos você fica criança, ela é autista. Né? Principalmente a gente que é treinado para isso, você fala... Na sala de espera, a gente olha e fala assim, é autista. Então, é muito mais rápido. Tem criança que é muito evidente o diagnóstico, pastora. Mas tem crianças, adolescentes e principalmente adultos, que é mais delicado. Então, precisa de uma avaliação mais especializada. Aí encaminha para os profissionais, neuropsicólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. No particular, isso é caro, pastora. Isso é muito caro.
É muito caro, realmente é caro. Porque os testes são caros, as formações são muito caras. Para nós, terapeutas, o nosso investimento é muito alto. Então, precisa de alguma forma repassar isso, mesmo que diluído precisa para repassar. E o tempo de terapia, por exemplo, uma terapia ABA, para o terapeuta ele poder atuar ali, ele precisa pagar uma supervisão. E o supervisor precisa fazer outra. Então, isso vai chegar, infelizmente, lá embaixo. Então, realmente, no particular é muito caro. E uma outra via é o convênio. Né? Fazer o convênio de saúde é uma via menos cara. Menos cara, de um acesso aí mais rápido. Sim. Comparado ao SUS. Então, também é uma via bem importante, mesmo que não tenha diagnóstico. E quando aí, por exemplo, a gente estava falando agora sobre já então encaminhar assim que possível. Mas e quando o empecilho não é nem plano, nem nada disso, mas o empecilho da pessoa é a fé? Porque às vezes a fé é um empecilho, não Então, como é que eu vou explicar aqui, né? Que às vezes a mãe quer dar fé, o pai quer dar fé, que ele crê nas escrituras e tudo mais. Ele às vezes briga com isso, né? Às vezes ele fala, não é possível, meu filho já é sarado, é curado, enfim. E aí, como é que a gente pode lidar? Porque assim, a gente tem aí, como é que eu posso dizer? A igreja, eu percebo que a igreja já está se preparando para isso. Vou falar aqui da nossa, porque eu não conheço das outras. Nós já estamos preparados para isso, e graças a Deus. Graças a Deus. Né? Nós já, a nossa equipe de fé aqui, enfim, toda a nossa equipe, e eu vejo as tias, né, como a gente chama as tias, já preparadas para receber essas crianças com essas necessidades especiais. Como que a gente convence um pai, uma mãe que precisa de uma ajuda médica? A gente usa aquele versículo que o Jesus disse, que os médicos são para os doentes. Como é que a gente faz isso? Pastor, esses tempos atrás eu estava assistindo um vídeo de um pastor que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, nós só pecamos pela fé porque nós temos fé. Né? Então, se a gente não tivesse fé, a primeira coisa que você ia fazer era procurar um especialista, um médico, um terapeuta. Mas por a gente ter fé, a gente acaba pecando na fé. Olha, sem querer eu falei a mesma coisa. E eu achei interessantíssimo, sabe? Isso me remeteu justamente para essas situações em que as famílias têm dificuldade em aceitar, né? Eu acho que Deus não nos deu terapeutas em vão. Não foi à toa que eu travou lá minha barrinha de rolagem. Então, eu acredito muito. Vou precisar de você. Você vai ver daqui a alguns anos onde você vai estar, onde eu vou te usar. Porque, assim, eu acredito muito que a fé tem que ser usada para que o tratamento funcione. Eu acho que é sobre isso. Com certeza. Quando vai usar uma medicação, para que a medicação funcione. E crer que Deus pode fazer um milagre, né? Eu não eximo a fé do milagre. Eu só digo para os pais, não tem cura, no meu ponto de vista, como ciência, porque não é uma doença. Doença tem cura, transtorno não tem. Mas como pai e mãe, eu tenho certeza que tudo que eles querem é que o filho deles tenha um funcionamento como das outras crianças. Claro. Mas, então, que a sua fé, ela seja exercida para que a terapia funcione, claro, para que o remédio funcione, para que acerte no terapeuta, para que acerte no médico. Não é todo médico que vai olhar para o teu filho com a forma como ele precisa. A empatia, no terapeuta, enfim. Então, que a tua fé te direcione para que isso funcione. A fé tem que ser aliada nessa parte da ciência, no sentido de Deus, coloque pessoas boas no caminho dele, né? Para que ele se desenvolva. E até abrindo mais o leque aqui, aproveitando, né? A gente precisa pensar numa coisa, a nossa vida não é para sempre. A gente está aqui de passagem. Então, assim, o que é mais importante? Que os nossos filhos tenham salvação. Exatamente. Eles precisam ser salvos. E para eles serem salvos, eles precisam saber o que está sendo explicado, saber, entender o que é que a palavra vai ser ministrada ali para que possa ser salvo. E vocês viverem a eternidade juntos, na plenitude, com corpos transformados, onde nada disso vai existir, né? Não haverá choro, não haverá nada disso, né? Então esse é que é... Talvez se o foco dos pais fosse a salvação, talvez não se preocupassem tanto no que vão dizer, no que vão falar. Exatamente. E eu acho que a fé também, ela é o motivo da esperança. Né? É o tema dos nossos teens esse ano, esperança. Para que tenha esperança, que o seu diagnóstico não é sentença. Amém. E que ela não seja uma sentença na vida do teu filho. Mas talvez é o deserto que você precisa enfrentar para chegar na tua terra prometida. Né? Mas que a fé sirva para
te fazer acreditar que tem um dia para amanhã, que o seu filho pode um dia desenvolver, sim, ter uma família, pode exercer um ministério, pode viver o chamado e o propósito dele, que ele possa trabalhar, sim, um dia. Então, que a fé sirva para isso. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente começou a falar do trabalho das igrejas. A gente sabe que a nossa está muito bem preparada, mas como é que alguém de outro ministério que está assistindo a gente, porque aqui tem várias pessoas de N ministérios que assistem aqui a programação, como que essa pessoa pode até conversar com o pastor ou com a equipe da igreja para isso ser inserido dentro da igreja? Existe um passo a passo assim que a igreja possa executar para poder receber bem essas pessoas? O nosso ministério está exatamente nesse momento, né? Tia Ju, pastora Thaís. Tia Ju está sempre também. Estava ali comigo agora. Mas existe, sim, um treinamento que precisa ser feito para que haja o acolhimento, né? Acho que eu sempre falo, uma criança acolhida na escolinha é uma família acolhida lá no salão e ela pode receber a salvação, sim, que é o nosso principal objetivo. Jesus entra nessa casa e ele faz o que ele precisa fazer. Então, a primeira coisa é o acolhimento. O acolhimento é ser em unidade. Enquanto o Ministério Infantil está acolhendo a criança, o Ministério de Mulheres está acolhendo a mãe, o Ministério de Homens acolhendo o pai, e assim a igreja está acolhendo essa família. Infelizmente, felizmente ou infelizmente, não sei dizer, mas tem uma igreja na minha cidade que me procurou para um treinamento mesmo, profissional e cristão, né? Eles queriam uma pessoa cristã que fizesse o treinamento. Bacana. E me encontraram. Porque eles tiveram um testemunho de uma outra igreja que falou: eu não tenho obrigação de aprender Libras por causa do teu filho. Então, assim, olha que triste. A família veio de uma outra cidade, ouviu isso e, graças a Deus, encontrou este outro ministério que acolheu. Só que eles, assim, nós não sabemos, mas nós vamos aprender. Então, as igrejas precisam se preparar. Porque as crianças têm direito, como qualquer... Crianças, adultos, jovens, têm direito, como qualquer outro, de receber a palavra, né? Eu tenho lido muito sobre a inclusão na Bíblia. E Jesus incluiu todos. Jesus veio para todos. Essa noite eu estava meditando sobre 20 aninhos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem não está cansado hoje, pastora? Então, todo mundo está ali. Então, Jesus, ele é inclusivo. Então, a igreja precisa ser. E pensando no passo a passo, primeiro, a igreja acolhedora, fazer o acolhimento, pensando em tudo que nós aprendemos na Bíblia com Jesus e os outros irmãos em Cristo, né, que nós temos. Mas também pensar realmente na questão técnica, né? Então, com pistas visuais, nós começamos assim. O meu chamado começou assim, colocando uma plaquinha para as crianças de não subir no altar durante o culto. Porque às vezes tem as bênçãos, os pirulitos que quer subir e tocar na bateria, né? Na hora do culto. Mas naquele momento não pode. Não que não possa subir em outro momento. Correr na hora do culto. Então foi assim que nós começamos. A pastora Sabina me puxou colocando essas pistas visuais. Então, precisou da técnica. Então, a técnica veio para dentro da igreja e uniu tudo, né? Com o propósito que o Senhor tem de salvação para todas essas famílias. Então, o ideal é que a pessoa, então, procure um especialista, né? Especialista. Ideal que seja cristão mesmo, né? Vai entender do que está falando, vai saber o que está acontecendo. Porque não dá para aliar a falta do conhecimento, enfim, com da fé, né? Enfim. Bom, graças a Deus. Vamos falar aqui rapidinho agora sobre os principais tratamentos e as terapias recomendadas, então, quando a mãe já teve o diagnóstico. Pastora, infelizmente, a gente tem um mercado muito ruim. As pessoas se aproveitam muito, né? Tivemos casos aí gritantes de pessoas oportunistas nesse momento. Então, os pais têm que procurar tratamentos que têm evidência científica. O último e-book, né? Documento que teve sobre isso, incluiu, inclusive, a minha profissão como uma terapia baseada em evidência científica, que tem dentro da terapia ocupacional, a gente usa abordagem de integração sensorial, por exemplo. Então, tem um documento que rege as terapias que têm evidência científica, para que o pai não vá acreditando em qualquer balela que vendem por aí. Verdade. Então, procure as terapias que têm evidências. Hoje, quais são as principais? É a terapia ABA, porque são terapias intensas, com frequências. Tem nome? Tem. Então, presta bastante atenção, porque hoje vai vir, às vezes,
charlatão aí, querendo se aproveitar, às vezes, da situação. Então, olha, mãe, a gente vai indicar a aba para essa criança, é isso? Então, vamos lá, aba. Terapia aba, terapia de comunicação alternativa, junto à fonoaudiologia. E aí tem vários tipos dentro da comunicação alternativa. Dentro da terapia ocupacional, a gente lança a mão da abordagem de integração sensorial. E é importante que o terapeuta tenha a certificação adequada, que não é uma certificação brasileira, é uma certificação internacional em integração sensorial. É importante isso, porque o raciocínio é completamente diferente. Dentro da psicopedagogia, ensino com recursos visuais, que a gente chama do modelo, programa TEACH. Né? Então, nós temos nomes para isso, sim. Legal. E são as terapias de maior evidência científica. É o que comprova que a terapia de integração sensorial, por exemplo, que é a minha especialidade, 2 vezes por semana, em 6 meses, ela começa a demonstrar efetividade. Então, eu tenho um artigo para mostrar para o país, isso aqui funciona. Agora, a terapia da batatinha, eu não sei se ela funciona. Porque ela não foi comprovada. Pode ser que funcione. Pode ser. Mas ela não tem comprovação científica. Verdade. Bom, vamos dar aquela pausa. Dica do dia de hoje tá com a nossa amiga Eliana Soares. E ela vai falar a dica do dia vai falar da importância da mesa. Vamos ver isso. Bacana, vamos ver. Olá, pastora Thaís. Olá, minha amiga Mulher que Vence, tudo bem? Eu sou a irmã Eliana, líder do MQV aqui em São Caetano do Sul. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito de um móvel que todas nós temos dentro do nosso lar. A nossa mesa. Sim, a nossa mesa. Na correria do dia a dia, não damos a devida atenção merecida a ela e nem o valor que ela tem. Muitas de nós usamos a nossa mesa de forma incorreta. Usamos apenas como um aparador de celular, de bolsas, roupas e outras coisas mais. Mas eu quero dizer a você, minha amiga Mulher que Vence, a nossa mesa, ela não é um móvel comum dentro do nosso lar. Ela é um móvel sagrado, instituído por Deus. Quando Deus criou a mesa, Ele criou com um propósito de comunhão, de harmonia, intimidade, relacionamento, cura e transformação de vida. Mas para que a mesa seja um local de transformação, ela primeiro precisa existir dentro de nós. E para fazer sentido àqueles que nós amamos, nós precisamos oferecer mais que uma mesa bonita, e sim uma mensagem de amor e cuidado. E para isso precisamos lembrar quem somos e para que fomos criadas. Somos filhas do Deus Altíssimo, criadas para uma missão linda e um propósito específico. Não viemos a esse mundo a passeio. Viemos com a missão de gerar vidas, não somente vidas dentro do nosso ventre, mas gerar vidas no coração daqueles que estão ao nosso redor. Em um mundo onde se valoriza conquistas e dinheiro, o nosso Deus soberano Senhor, Ele quer atrair o coração de mulheres de volta aos lares. Mulheres dispostas a fazer a diferença, a cumprir a sua missão. E essa diferença, minha amiga Mulher que Vence, pode começar aí dentro do seu lar, dentro do meu lar, através das nossas mesas. E aí, como você tem usado a sua mesa? Qual o valor que você tem dado a ela? Pense nisso. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o princípio e o propósito da mesa criado por Deus. Até lá. Deus abençoe. Glória a Deus, obrigada, minha amiga, que Deus te abençoe. E é bacana a gente, quando fala da importância aí da mesa, acho que aí entra a terapia ocupacional, né? Será que ele está apto a sentar à mesa com a família? Essa criança que tinha dificuldade de interagir, esse dia vai chegar? Vai chegar, com certeza vai. Eu tenho fé que ela vai chegar, pastora. Exatamente. Eu tenho fé. Até porque, tem que falar isso, no Congresso das Tias, o Senhor nos trouxe Mefibosete. Né? Mefibosete, com toda a deficiência, Davi trouxe ele de volta e fez ele sentar-se à mesa. A mesa. E na mesa, ninguém é deficiente, pastor. A mesa, ela cobre a deficiência. Ai, que lindo. Foi a coisa mais linda essa hora, esse entendimento. Então, a mesa é um lugar de esperança, de comunhão. Eu tenho certeza que pessoas com TEA vão ter todas as oportunidades, mesmo com dificuldades.
Enfim, eu creio nisso. Eu também creio. Bom, a gente está praticamente terminando o programa, mas você que está chegando agora, a gente hoje está aqui com a doutora Natália Rocha, ela que é terapeuta ocupacional. E se você está chegando agora, você perdeu um programaço. Volta lá depois no canal do YouTube, assiste esse programa de hoje que está lindo. A gente está praticamente dando o start aí no mês de abril, onde a gente vai falar bastante do transtorno do espectro autista. E a Natália, que tem bastante experiência no assunto, hoje trouxe pra gente esses casos. E falando em casos, eu queria que você contasse pra gente um caso que, poxa, deu certo, né? Vencemos. Que caso foi esse? Conta pra gente. Eu tenho vários, né? E tem um muito especial de uma família cristã também, que exerceu muita fé, que é... Eu posso falar nome porque eu tenho autorização, tá, pastora? Claro, pode falar. A família do Uriel. Ele é uma criança que chegou para mim até a nível 3 de suporte. O que é o nível 3 de suporte? O autismo, Para quem não sabe. O TEA ele é dividido em 3 níveis de suporte. Não existe mais gravidade, leve, moderado e grave. Não existe mais isso. Ah, bacana. Porque, meu filho é leve. Leve para quem? Boa. Leve para quem? Fica namora com meu filho, né? Então, leve para quem? Entendi. Então, é nível 1, 2 e 3 de suporte. O quanto essa criança precisa de ajuda para desenvolver o que ela precisa, né? As suas atividades, o quanto ela precisa. Entendi. E o Uriel era uma criança nível 3 de suporte, onde ele chegou não verbal. Era uma criança que ele derrubava a sala de tanto agitado. Era muito difícil trabalhar com ele no começo, mas é uma família que de fato exerceu muita fé. Uma mãe que abriu mão de muitas coisas. Claro. Ele ia na terapia, hoje ele reduziu já, mas ele ia na terapia todos os dias. Faz terapias intensivas com todos os profissionais que foram prescritos para ele na prescrição médica. E hoje ele é uma criança nível 1 de suporte. Ele entra no meio das outras crianças, quem não sabe do diagnóstico passa batido. Eu hoje suspeito de uma altas habilidades, superdotação. Uau. Porque ele tem 4 anos, ele faz conta de matemática assim de cabecinha, tipo 15 mais 4, 19. Ai, Coisa... gente, sensacional, né? Ele escreve já o que ele precisa. É uma criança maravilhosa. Eu falo que ele tem motivos de alta, mas eu acho que a mãe agora vai até brigar comigo, porque eu falo, e aí a alta? Pelo amor de Deus, até os 18 anos aqui com você. Então, ele é um caso de sucesso maravilhoso. Uma criança que tá assim, ele participa, hoje ele faz judô, ele participa da troca de faixa do judô, participa das atividades da escolinha, da igreja. Demais. Todas as atividades ele tá incluído. Tem uma dificuldade ou outra, mas é como todo mundo tem. Todo mundo né? tem. E, bom, a gente tá... com quantos anos ele chegou pra você? Ele chegou com 1 e pouquinho, quase 2 anos. E hoje quase 4. Sensacional, né? Tá aí. É vitória. É vitória. Com certeza. Ele é um lindo. Nível 3 de suporte, é vitória, com certeza. E fala mais do que qualquer pessoa, tá? Tagarela. No... Que beleza. Onde desliga o seu botão para você parar de falar um pouquinho hoje? Apronta, faz arte, coisa de qualquer criança. Exatamente. E, Natália, a gente está praticamente terminando o programa. Queria que você deixasse um conselho para como que essa mãe, essa família, né? Que às vezes está com a avó, está com a tia, né? Como que essa família realmente pode vencer essa batalha e essa que se sente sozinha, enfim. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Rede de apoio. Procure uma rede de apoio. A igreja é essa rede de apoio. Eu posso dizer porque nós temos nos levantado para ser essa rede de apoio. Não desistir, ter a esperança que tem um amanhã, tem possibilidades de melhora. Natália, eu não tenho condições financeiras para isso. Procure o melhor que você puder dentro do que você pode, né? Então eu posso uma vez por semana, faz essa terapia de uma vez por semana, ser a melhor da vida dessa criança. Treine durante todos os dias em casa. Se o terapeuta falou para colocar o copo em cima da mesa, coloque. Treine essa criança em tudo que os terapeutas façam. Dentro do que você tiver, 5 pães e 2 peixinhos, que o Senhor vai multiplicar, né? E tenha esperança, porque eu sou prova de que eu tenho pacientes que, como eu disse do Uriel, mas outros que tiveram evoluções gigantescas e que podem melhorar, mesmo aqueles com pouquinho só, 5 pães e 2 peixinhos multiplica. Que bênção. Bom, tá aí as redes sociais sua? É @TO Natália Rocha, Natália sem H. @TO Natália Rocha. E lá você dá umas dicas para essas mães de vez em quando, então tá lá, vale a pena seguir, tá bom? Doutora, Deus abençoe, minha amiga. Deus continue te usando, não foi à toa mesmo que Deus te colocou
dessa terapia ocupacional vai ajudar muita gente, vai ser um testemunho para muita gente, tenho Amém, certeza. amém. Tá bom? Obrigada mesmo por ter vindo, que esperado. Tudo coopera pro bem, tá bom? certeza. Meus amigos, olha, a gente vai ficando por aqui. Um beijo para você e a gente volta na semana que vem. Grande abraço. Tchau.